Bem, se vocês que não estavam aqui a semana passada, se vocês viram o vídeo no YouTube, vocês sabem qual que é o tema. E o tema é conhecer e fazer conhecido. E ainda que eu não tenha abordado esse texto na semana passada, tanto o Evangelho de João quanto a primeira carta, o apóstolo João faz uso dessas expressões, não exatamente essas expressões, mas essa ideia, quando ele diz que anunciava aquilo que ele tinha visto e ouvido. Quando eu leio aqueles relatos, em que você lê isso, capítulo 1 da primeira carta, você ouve isso da boca de João, quando João e Pedro curam aquele paralítico na porta do templo, lá no registro do livro de Atos. Eu entendo que o que João estava querendo dizer é que ele estava apenas compartilhando da experiência com Deus que ele havia então vivido. Não era algo meramente teórico, muito mais do que isso, era algo que ele conhecia de conteúdo, mas era algo também que ele conhecia de prática. E ao pensar nisso, eu entendo que nós precisamos realmente nos colocarmos a pensar no nosso testemunho como cristãos a partir dessa ideia de conhecer e fazer conhecido. É conhecer a Deus, conhecer a Cristo através daquilo que a Bíblia nos ensina, mas é dar um passo além disso e conhecer a Deus e conhecer a Cristo do caminhar com Cristo. E então, dessa maneira, fazer a Deus e fazer a Cristo conhecido usando essas duas fontes, a fonte acadêmica, a fonte do conhecimento bíblico, do conhecimento escrito, do conhecimento lido, aprendido, e também usando a fonte que é a nossa própria vida, dessa caminhada cristã. Compartilhar do Evangelho é também compartilharmos daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, da maneira como Deus tem cuidado de nós. E é claro que ao falar sobre isso, estaremos falando também do fato de que Deus cuida de nós de uma maneira tão especial, nos reconciliando através de Jesus Cristo. Então é somar todas essas coisas para que a gente não caia em nenhum dos extremos. A semana passada nós refletimos aqui então a partir desse tema, conhecer e fazer conhecido, sobre falar da grandeza de Deus. Quando nós nos pegamos naquela situação de não saber o que falar, ou de não saber por onde começar a falar, penso que é uma boa escolha começarmos falando da grandeza do nosso Deus, começarmos falando da nossa fé nesse Deus absolutamente grande, que criou todas as coisas e que sustenta todo esse universo. E hoje eu gostaria de pensar com vocês, mais uma vez, sobre isso, conhecer e fazer conhecido. E a ideia é pensarmos que é necessário viver em completa dependência de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, lá no capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Inicialmente eu vou fazer a leitura dos 8 primeiros versos. Então, Daniel, capítulo 1, versos de 1 até o verso 8. E depois mencionaremos alguns outros textos
que se seguem. Daniel capítulo 1, verso de 1 até o verso 8. Encontraram? Diz assim a palavra de Deus: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos babilônicos. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel chamou de Beltesazar, Ananias chamou de Sadraque, a Misael chamou de Mesaque, e Azarias chamou de Abdenego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Eu vou ler até aqui nesse momento e depois nós vamos ler mais algumas porções desse relato, mas antes eu gostaria de orar com você. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Obrigado a Deus por esse tempo em que podemos nos reunir para oferecermos esse culto a Ti. Obrigado pela Tua palavra, que continua sendo viva e eficaz, capaz de penetrar em lugares que nós desconhecemos dentro de nós mesmos. Obrigado a Deus, porque a Tua palavra é capaz de nos moldar, de nos transformar e de nos guiar de acordo com a vontade do Senhor. E esse é o pedido que eu faço a Ti, que seja a ação do Seu Santo Espírito sobre as nossas vidas, para que ao ouvirmos a Sua palavra, que realmente venhamos a receber a Sua palavra nos nossos corações e que a Sua palavra molde as nossas vidas. Essa oração eu faço a Ti, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Bom, vocês perceberam que aqui, embora esses nomes às vezes um pouquinho estranhos, né? Claro, não faz parte do nosso vocabulário, não faz parte da nossa cultura, com exceção de Daniel, mas que depois deram um outro nome para ele. Mas tirando essas informações que às vezes deixam o texto meio cansativo, meio chato, porque a gente em alguns momentos não consegue nem pronunciar direito os nomes, e isso nos tira um pouquinho de dentro do texto, mas fica fácil de reconhecer algumas coisas aqui. E uma delas é que quando a Judá é invadido pela Babilônia, isso arredondando aqui, cerca de 600 anos antes do nascimento de Cristo, quando esse fato acontece, fazia parte da política babilônica. Não é a ideia que se invadia um território e matava as pessoas. As guerras, elas funcionavam de uma maneira um pouquinho diferente. Eles invadiam o território e eles deixavam parte da população morando naquele território, e parte da população eles levavam para o seu próprio território. E é claro que, como eles eram muito bons nisso, eles levavam as pessoas que tinham
uma capacidade intelectual maior e deixavam na sua própria terra, no caso em Jerusalém, aqueles que pudessem apenas produzir. E depois eles vinham e iam levando aquilo, ou quase tudo aquilo, que era produzido. Então, era dentro dessa dinâmica que as coisas aconteciam. Bom, entendendo isso, entendendo que esse processo fazia com que o Império da Babilônia se tornava cada vez mais forte, o rei decide então levar para a Babilônia alguns jovens, talvez adolescentes, pessoas que tivessem qualidades para serem treinados e depois exercerem funções de liderança, funções administrativas lá dentro do território babilônico. E é a partir daqui que eu começo a reflexão com vocês. Quando nós olhamos para esse texto, no verso 4, diz assim: deveriam ser escolhidos jovens sem nenhum defeito, boa aparência, instruídos em toda sabedoria, conhecedores em ciências, conhecedores de áreas diversificadas, versados no conhecimento e que fossem competentes para trabalharem no palácio do rei. E além disso, eles deveriam ser ensinados na cultura e na língua do povo babilônico. Olha só, esses jovens, e dentro desses jovens, claro que o que mais nos interessa são os 4 jovens, principalmente Daniel, Ananias, Misael e Azarias, mas o nosso olhar acaba sempre se voltando mais para esse jovem Daniel. Eles foram escolhidos por padrões absolutamente sociais, se a gente pode usar esse termo pensando em como nós classificaríamos os jovens hoje. Imagine você, se você é jovem, então é você mesmo na idade que você está. Se você já não é tão jovem assim, mas se coloque dentro dessa faixa etária. Imagine você, ainda jovenzinho, indo até uma empresa para participar de um processo seletivo e os critérios para que você fosse selecionado, além do fato de você ter alguns conhecimentos específicos relacionados àquelas vagas que estavam sendo oferecidas, você também fosse avaliado pela sua aparência, você fosse avaliado pelo seu contexto familiar. Todos esses, eles eram ou da família real ou eram nobres. Não era gente do povão, não. Tinha que ter um status social. Imagine, então, você no meio disso, além do conhecimento técnico, daquele que você aprende na escola, mas que também fosse avaliado a sua estrutura física, a sua beleza, os seus cabelos, a cor dos seus olhos, enfim, tudo isso fosse colocado dentro do mesmo pacote e então se fizesse a seleção. Com Daniel e com seus amigos, foi exatamente isso que aconteceu. Era exatamente dessa maneira que acontecia. Padrões que hoje nós olhamos e, embora esse exemplo do emprego nos pareça muito distante da realidade, todos nós sabemos que não é. Olhando com um olhar masculino, por exemplo, se tem um lugar onde um homem vai encontrar mulher bonita em quantidade, é passeando pelos corredores de um shopping e vendo as atendentes das lojas do shopping. Ou não é verdade isso? Nenhum homem ousa falar que é, né? É verdade ou não é, Ademar? Ah, Ademar é minha cobaia sempre, né? É verdade isso. Os critérios não são meramente
comunicativos, sabe falar, não sabe falar, sabe como se comportar, não sabe, sabe vender, não sabe. Não são somente esses critérios. Tem que ter beleza. Faz parte desse quadro. E a gente olha para isso até com uma certa naturalidade. Quando eu penso nisso, eu não penso de maneira espantada. Porque parece que é normal, mas não deveria ser. Não deveria ser normal isso. Pessoas serem avaliadas, e claro, se alguns são escolhidos, outros são rejeitados, simplesmente porque não tem aquela beleza específica que aquela loja está buscando. Só que nós vamos nos acostumando com isso, de tal maneira que isso passa a ser visto com muita naturalidade. E isso é um padrão que não deveria caber dentro da nossa visão cristã. Não deveria caber. Nós não deveríamos assimilar isso e nem mesmo achar que é normal que isso acontecesse. Não deveríamos. Mas convenhamos, se nós fôssemos donos da loja, nós faríamos a mesma coisa. Porque esse é o padrão. Esse é o padrão. É péssimo isso. É ruim isso. É ruim para a sociedade, é ruim para o nosso próprio testemunho, porque nós vamos classificando as pessoas a partir de critérios que as pessoas nem ao menos têm controle sobre esses critérios. Ninguém decide se tem um determinado padrão de beleza que se encaixa na loja que está oferecendo a vaga. Simplesmente nós somos assim. E a gente vai ficando velho, a gente vai ficando barrigudo, vai ficando careca, e é assim. Ninguém deveria ser menosprezado por conta dessas questões. Mas eles não foram menosprezados, eles foram escolhidos por conta dessas questões. A partir dessa escolha, eles receberiam benefícios de acordo com aquele padrão estabelecido por aquele povo pagão. Percebam que é oferecido a eles o ambiente do palácio. É oferecido o ambiente real. Nesse ambiente, eles comeriam do cardápio do rei e beberiam do mesmo vinho que era servido ao rei. Parece, ou pode parecer, que isso é muito natural, é muito comum. E aí nós corremos um risco, se pensamos dessa maneira, corremos um risco de termos o nosso testemunho cristão comprometido. Porque veja bem, se você é escolhido para uma determinada vaga de uma empresa, a partir não somente dos critérios técnicos, da faculdade que cursou, do conhecimento técnico que tem na área e tudo mais, mais do que isso, além disso, e você, ao ser chamado para essa vaga de emprego, você aceita, inclusive com muita felicidade, os benefícios que lhe são oferecidos, mesmo sabendo que nem todo mundo dentro desse círculo próximo de trabalho recebem os mesmos benefícios, é sinal que a nossa compreensão está um pouquinho confusa em relação a como deveríamos entender justiça social de maneira bíblica. Ontem falávamos com alguns amigos e eles diziam que uma cidade turística tinham empresas de São Paulo pagando até R$25 mil de aluguel de casa para que diretores de grandes empresas de São Paulo se mudassem para essas casas e pudessem ficar lá com as suas famílias e de lá fazer o trabalho remoto. R$25 mil de aluguel estava sendo oferecido.
A pergunta é, se eu estivesse na condição dessa pessoa, desse diretor, sei lá qual que é a função que a pessoa ocupa, ou se você estivesse nessa mesma condição, nós receberíamos esses benefícios de maneira tranquila? Ficaríamos felizes com esses benefícios? Ou nós olharíamos para o lado, quase que literalmente para o lado, para a mesma empresa em que nós trabalhamos, e víssemos pessoas sendo demitidas por conta dessa bagunça toda, já um ano e meio de pandemia, pessoas que recebem pouco mais de um salário mínimo e não têm o seu aluguel pago pela empresa, e a gente feliz da vida, agradecendo a Deus, porque a empresa paga o meu aluguel de R$25 mil. Tem alguma coisa de errado se a gente acha que isso é normal, porque não é. Claro que não é normal. Claro que não é normal. Esses jovens, eles foram escolhidos a partir de critérios que não eram critérios adequados dentro de um olhar cristão, receberiam benefícios que não deveriam ser aceitos de maneira tranquila, de maneira passiva dentro da compreensão cristã, sabendo que seus irmãos judeus, muitos deles, estavam passando necessidade lá em Jerusalém, trabalhando para sustentá-los enquanto eles comiam das iguarias do cardápio, dos finos pratos do próprio rei e bebendo do bom vinho do próprio rei. Eles seriam ensinados de acordo com aquela cultura, que valorizava tudo isso, que via os outros povos como fontes de lucro, como fontes de riquezas. Outros povos existem para serem conquistados e dessa maneira fazerem com que a gente fique cada vez mais poderoso e mais rico. Sempre foi assim, é assim hoje e possivelmente continuará sendo assim. O que não pode ser assim é nós entendermos com passividade esse tipo de comportamento, em que as pessoas são tratadas como se fossem simplesmente máquinas para a produção de riqueza. E alguém tem que operar essa máquina. Graças a Deus que sou eu. Ora, como assim? Graças a Deus que sou eu. Porque ninguém deveria ser tratado dessa maneira. Ninguém deveria aprender esse tipo de relação, esse tipo de lidar com o próximo de maneira passiva dentro do ambiente cristão. Mas esses jovens, eles foram ensinados dessa maneira, eles foram expostos a tudo isso. Mas a parte que é mais legal disso tudo é que quando você chega no versículo 8, nós lemos assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Às vezes nós paramos nesse texto, e imagino que é conhecido de muita gente, nós paramos nesse texto e pensamos apenas que a decisão de Daniel era a decisão de não comer alguns pratos específicos que a lei de Moisés proibia, como, por exemplo, a carne de porco. Não, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Ele decidiu firmemente não se corromper, apesar de estar naquele ambiente, de não permitir que aquele ambiente mudasse quem ele era, mudasse as convicções que ele tinha. Embora cercado desse ambiente, o seu coração continuava sem corrupção,
Ele decidiu isso. Ele decidiu isso. Eu posso estar diante da mesa como cantaria o resgate, diante da mesa dos manjares do rei. Mas eu não vou me contaminar com isso. Eu não vou me dobrar a fazer tudo aquilo que a sociedade diz que eu tenho que fazer. Eu não vou me dobrar a fazer tudo aquilo que a empresa diz que eu devo fazer. Porque se eu não fizer, eu perco os meus benefícios. Se eu não fizer, eu perco o meu cargo. Ou eu perco a chance de ascender a um cargo melhor. Talvez muitos de nós saibamos de histórias assim. Conheçamos ambientes dessa maneira, em que nós somos expostos a situações em que ou nós nos corrompemos e passamos a fazer parte daquele esquema. E eu não estou falando necessariamente de algo ilegal. Estou falando apenas de algo que é imoral. Ou faz, ou está fora. Ou faz, ou perde a boquinha. Bom, eu imagino Daniel diante dessa situação dizendo assim: eu perco a boca. Mas eu não faço. Eu não me vendo. E ponto final. Firmemente ele decidiu. Ele decidiu não se contaminar porque ele conhecia a Deus. Ele decidiu não se contaminar porque ele sabia que o Deus que ele servia não permitiria que ele sofresse qualquer tipo de represália naquele ambiente ali, por se negar a fazer aquilo que o chefe dos eunucos, que aquela pessoa que estava com a responsabilidade de prepará-los para que eles servissem no ambiente do palácio, exigia deles. Ele conhecia, disse: olha, eu sei o que é certo, e não é porque eu não estou mais em Jerusalém que agora eu vou fazer o que é errado. O que nós aprendemos ao olhar para Daniel, a ler esse verso 8, é algo que é extremamente simples. O certo é certo, não importa com quem você esteja, nem onde você esteja. O certo é certo, não tem conversa sobre isso. Não há argumento contra isso. Ah, mas e se? Não há e se. Porque ou nós conhecemos a Deus e confiamos nesse Deus, confiamos a ponto de fazermos aquilo que é agradável a Deus, mesmo que isso seja desagradável a todos os que estão por perto, ou então, na verdade, o nosso conhecimento é só teórico. É só teórico. Não é o conhecimento da vivência, do andar com Deus, da intimidade com Deus. E conhecimento teórico é algo que a gente tem, mas que se não é transformado em andar com Deus, ele rapidamente se perde. Porque conhecimento você adquire todo dia. Todo dia. Todo dia que você abre um livro, você aprende um conhecimento diferente. E às vezes até razoavelmente contraditórios. Sobre muita coisa. Onde você consegue entender e enxergar o que é correto e o que não é correto. Não é simplesmente no que está escrito. É no seu andar com Deus. É na sua vivência com Deus. Daniel conhecia a Deus. Daniel vivia com Deus. E por isso ele sabe que ele pode e deve decidir firmemente não se corromper. A ideia de corrupção e a ideia de contaminação é a mesma. Tá? A raiz dessas palavras é a ideia
de uma fruta que começa apodrecendo por dentro. Começa apodrecendo por dentro. Sabe quando você pega aquela fruta e olha, e a casca linda, e aí você passa a faca no meio, e aí o miolo está podre? Isso é a corrupção. Começa lá dentro e vai expandindo, expandindo. Quando se torna visível, já estragou tudo. Não é aquela ideia de que aparece uma manchinha, você vai e tira. É o oposto disso. Quando você enxerga a manchinha, o miolo já está todo contaminado. Ele sabe que se ele começar a negociar os seus valores, as suas convicções, se ele começar a vender o seu coração, o resto já não importa mais. Já foi. Começou a estragar por dentro, estraga tudo. Não é à toa que Jesus tanto alerta para essa questão do coração. É de lá que procede as coisas ruins. É do coração. Aquilo que sai pela boca estava lá, guardado, lá dentro do coração. Estragou lá dentro. O que falou não é porque a boca é ruim. Ela só está extravasando a contaminação interna, aquilo que já está estragado lá dentro. Ou como o salmista, de tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Guarda o coração, porque se estragar o exterior, é porque o coração já se perdeu. Quem faz pequenas negociações nos seus valores, vende o coração. Vende o coração. Vai contaminando. Vai contaminando. E é um dia um pedacinho, outro dia um pedacinho, e aí pronto, vai embora, contaminou tudo. Mas essa firme decisão de Daniel de não se corromper, e é claro, não somente de Daniel, mas de Daniel e dos seus 3 amigos, faz com que Deus abençoe a esses jovens. No verso 9, nós lemos assim, ainda aí no capítulo 1. Ora, Deus concedeu a Deus misericórdia. Quando ele decidiu não se contaminar, Deus olhou para ele e concedeu misericórdia. Agora dá um pulinho, lá no verso 17. Ora, a esses 4 jovens, Daniel e os outros 3, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos, vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor, do rei. Então o rei falou com eles, entre todos, não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do próprio rei. Em toda matéria de sabedoria, de inteligência, sobre que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos, mais conhecedores do que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino babilônico. Daniel continuou até ao 1º ano do rei Ciro. Deus abençoa grandemente a vida desses jovens porque eles decidiram não se corromper, porque eles decidiram não se contaminar, não viver numa boa. Estou aqui, já que tenho essa oportunidade diante de mim, eu vou mais aproveitar isso. Sabe, Deus está abrindo a porta. Gente, tem porta que com certeza não é Deus que abre nas nossas vidas. Com certeza. Tem muita porta que é coisa do diabo. Do diabo. E se a gente não tiver
discernimento. Para entender isso, a gente entra por cada enrosco na vida e ainda fica glorificando a Deus até o dia que quebra a cara. Aí quando quebra a cara, a gente coloca a culpa em Deus de novo, né? Porque bater no peito e falar que foi falta de discernimento da minha parte é a coisa mais difícil para a gente. Então, se Deus abriu a porta, deu errado, a culpa é de quem? De quem abriu a porta. Todos nós conhecemos inúmeras histórias de pessoas que se afastam dos caminhos de Deus, se afasta da igreja, se afasta da convivência, esfria o relacionamento, a comunhão com Deus, porque acha que Deus abriu umas portas que não deveria abrir. Não é que Deus abriu a porta que não deveria abrir, é que a gente já sai entrando na primeira porta que se abre. Nem toda oportunidade é oportunidade de Deus. Daniel entendeu bem isso. Eles poderiam ter ficado lá em Jerusalém. Foram tirados de lá para serem educados, alimentados, viverem num ambiente tranquilinho, sem sofrer grandes pressões. Só teriam que aprender a língua, a cultura dos babilônicos para prestarem serviço no ambiente do palácio. Só isso. Só que esse só isso, para Daniel, era muito. Sabe aquele só isso que às vezes a gente tanto usa? Mas só isso é só um pecadinho, é só um desviozinho, é só uma bobagenzinha. A gente precisa também ser tão quadrado assim na vida cristã. A gente precisa ser tão certinho nas coisas. Não precisa, é só um tiquinho, é só uma desobediênciazinha. E é assim que a gente vai se contaminando, e é assim que a gente vai vendendo o coração, e vai apodrecendo por dentro. Não tem esse negócio de tiquinho. Desobediência é desobediência. Ponto final. Corrupção é corrupção. Ponto final. É que fica estranho a gente falar sobre corrupção no contexto que a gente vive no Brasil, né? Que é corrupto desde 1500, né? Porque a gente ainda não sabe a história que estava para trás dos índios, como que eles eram, né? Mas o que a gente conhece de história, a corrupção faz parte da nossa cultura. Então, falar que corrupção é um negócio completamente errado, a gente já pensa naquela corrupção, aquela que não dá em nada, aquela que ninguém é punido por nada, aquela. Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando dessa corrupção do coração, que se as pessoas sabem ou não sabem, não faz diferença nenhuma, porque Deus sabe, e que muitas vezes não é ilegal diante da lei, da legislação, mas é imoral. E se é imoral, é corrupção. É corrupção do mesmo jeito, é o levar vantagem, é o usar benefícios que não deveriam ser usados. Tem alguma coisa errada quando pensamos que isso é natural. Mas o que nós vemos até aqui é que Daniel e os seus amigos conheciam a Deus. Conheciam o que Deus queria deles, conhecia qual era o comportamento agradável a Deus, e por isso decidem não se contaminar. O que acontece nesses 12 capítulos do livro de Daniel é que a partir do capítulo 2, a ênfase, ela muda. A ênfase não é mais sobre o Daniel que decide não contaminar-se. Agora a ênfase passa a ser sobre como Deus se revela através de Daniel e dos seus amigos.
Percebam que existe essa transição. Primeiro, conhecer. Daniel conhecia a Deus. Mas agora as coisas passam a acontecer na vida de Daniel com o objetivo de que Deus seja conhecido através da vida de Daniel. Com a gente funciona assim também, pelo menos deve funcionar assim. Vamos só ver aqui alguns exemplos. Capítulo 2, por exemplo, eu vou ler só um trechinho. Lá você pode abrir a sua Bíblia a partir do verso 32. Mas o capítulo 2 de Daniel, o rei tem um sonho meio esquisito, com uma estátua, e a cabeça era de ouro, e a parte do peito era de prata, e a parte da barriga, pegando aqui o quadril, era de bronze, as pernas eram de ferro, e o pé era uma mistura de ferro com barro. Entendeu? Não, o rei também não. O rei sonhou com aquele negócio, não entendi, foi nada do sonho. Fazia parte da compreensão deles que quando alguém sonhava e não conseguia entender o que sonhava, era porque os deuses estavam meio zangados com ele. Os deuses estavam castigando essas pessoas quando isso acontecia. Coitado da gente, né? Porque a gente tem uns sonhos meio malucos, a gente não lembra de um pedaço e tudo mais. Mas na compreensão deles era ruim quando isso acontecia. E o rei começa a procurar então pessoas que pudessem interpretar esses sonhos. Não encontra, os magos vêm, não conseguem, ele vai mandando matar todo mundo, até que chega a hora de Daniel e dos seus amigos serem mortos também, porque o rei decidiu que já que eles não servem para interpretar sonho, então ninguém serve para nada. Aí Daniel pergunta, mas por que vocês estão tão bravos assim? E aí o oficial explica o que aconteceu, a motivação daquele extermínio todo, e Daniel é levado até a presença do rei. O rei conta para ele o sonho, e ele fala, não, calma, fica tranquilo, me dá um tempinho que a gente vai resolver isso aí. E aí nós então chegamos no verso 32, na interpretação do sonho, que diz assim: a cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras do estio, e o vento soprou, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Olha só, quando isso é contado para Daniel, e Daniel interpreta esse sonho diante do rei, dizendo que o reino dele passaria, mas depois viria, o reino dele é a cabeça, né? É o momento atual, mas depois viria um outro reino, mas esse outro reino também seria derrubado, mas viria outro, e também seria derrubado, e seria derrubado, e seria derrubado, até que chegaria um último reino, e esse último reino, de maneira alguma, seria derrubado. E nós sabemos de quem estamos falando. Nós estamos falando de Cristo. É a pedra, é a rocha, é o estabelecimento do reino de Deus, é o reino de Deus que vem à terra. Quando Daniel explica isso, Deus reconhece a grandeza, o rei reconhece a grandeza de Deus. Olha o que nós lemos nos versos 46 em diante. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e prostrou o rosto em terra perante Daniel, e ordenou que se fizessem oferta de manjares, suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses,
e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar esse mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei Sadraque, Mesaque e Abednego, os três amigos, sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Veja, Deus se manifesta, Deus se revela através da interpretação do sonho realizada por Daniel. A ênfase agora não é mais olhar para Daniel como sendo aquele jovem que decidiu não se contaminar-se. Agora você olha para Daniel e encontra um Deus que se apresenta através da vida de Daniel. Agora eu gostaria que você pensasse, você se colocasse no lugar de Daniel. Conhecer a Deus você já conheceu. Conhecer a Cristo você conheceu. Então agora tem que ir para o segundo passo. E qual que é esse passo? É fazer conhecido. É fazer com que aqueles que não conhecem passem a conhecer através da sua vida. Essa dinâmica tem que acontecer. Tem que acontecer comigo, tem que acontecer com você. Faz parte. Como que nós podemos dizer do amor que Deus, que nos envolve, nos acolhe, nos protege no dia a dia, se a gente não antes conhecer isso, e depois de conhecer, fazer com que esse amor seja conhecido? E como ser conhecido? Ora, usando as situações da vida, usando as situações da vida, usando os nossos desafios, os nossos problemas, tantas e tantas situações que trazem prejuízo, que trazem angústia, que traz medo, que traz sufoco, ou que traz alegria, que traz também momentos de festa nas nossas vidas, mas a gente usar tudo isso para fazer Deus conhecido. Não é mais para que as pessoas olhem para mim. Eu não sou o centro. As pessoas não podem olhar para nós e ficarem admiradas por nós. As pessoas têm que olharem para nós, mas ficarem admiradas por aquilo que Deus faz nas nossas vidas, ou através das nossas vidas, ou talvez faz com as nossas vidas, inclusive, no meio de tanta coisa que a gente passa. Vira a página aí de novo. Daniel capítulo 3. O rei Nabucodonosor faz uma imagem, que a gente não sabe direito o que era, mas era uma imagem de ouro, grande, muito grande. E aí ele decide que todos os líderes deveriam comparecer para uma cerimônia de consagração e todo mundo tinha que se prostrar, se curvar diante daquela imagem. Os amigos de Daniel, que também decidiram não se contaminar, falam assim: não, esse negócio não é com a gente. E eles desobedecem. Não, esse negócio de se curvar diante de imagem, não fazemos. E eles desobedecem. Então eles são mandados para fornalha de fogo, e o rei estava com pressa, e o rei falou: não, vai, acende essa fornalha, coloca lá na potência máxima, pega esses três, e os três são jogados amarrados lá dentro, com a porta aberta, porque o rei queria assistir, literalmente, os meninos pegando fogo. Mas o rei olha e vê que os três não estão mais amarrados, mas eles estão completamente soltos, e eles estão passeando no meio do fogo, e não somente os três, mas eles estão em 4. O rei falou: não, calma aí, nós não jogamos 3 lá dentro? Por que agora eu olho e vejo 4? Não, tira daí,
Tira, vamos ver o que está acontecendo. E tira, e percebem que os 3 amigos de Daniel não estavam nem chamuscado. Estava tudo perfeito com eles. Então, eles são libertados. Agora leia comigo o verso 28, 29 e 30 do capítulo 3. Diz assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monte de escombros, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Você percebe que é a mesma estrutura, de novo, coisas difíceis, situações difíceis vão acontecendo na vida desses jovens que decidiram não se contaminar, e Deus vai guardando a vida deles, e Deus vai se manifestando como um Deus zeloso, um Deus presente, um Deus cuidador. E quando Deus vai se revelando dessa maneira, isso vai fazendo com que pessoas que não conheciam a Deus agora possam olhar e dizer: olha, esse Deus aí é de verdade, é um Deus presente, Deus que não os livrou de serem lançados na fornalha, mas que enquanto eles estavam na fornalha, Deus estava lá com eles e não permitiu que nada acontecesse com eles. Não é uma mentira esse Deus, não é uma invenção esse Deus, Ele é de verdade, e a pergunta é: quando nós falamos do Deus que nós servimos, quem nos ouve e chega a essa conclusão? Esse Deus é de verdade? Ou nós compartilhamos um Deus meio mais ou menos, ou nós compartilhamos, ou nós fazemos conhecido um Deus que, sei lá, pode ser que sim, pode ser que não. Tem hora que parece que é o Deus Todo-Poderoso, mas tem hora também que parece que Ele dá umas fraquejadas. Tem hora que parece que algumas situações passam desapercebidas. Tem hora que parece que tem umas coisas que Ele não pode fazer direito. Como é? Como que as pessoas ouvem a respeito desse Deus quando observam aquilo que acontece nas nossas vidas? Nabucodonosor reconhece um Deus que cuida, um Deus que está presente e que guarda a vida daqueles servos que decidiram não se contaminar, porque conheciam a santidade do seu Deus. E para a gente encerrar, vira de novo a página, vai lá no capítulo 6. Capítulo 6 talvez é a história mais conhecida do livro de Daniel, que é Daniel na cova dos leões. Bom, mudou o rei, agora é o rei Dário. O rei Dário decreta, por influência de alguns dos seus auxiliares, decreta que durante 30 dias ninguém podia prestar culto ou fazer oração, ninguém podia se envolver nesse tipo de atividade religiosa. Quando o rei fala isso, Daniel vai lá para o quarto dele, tem lá uma janela aberta, de frente, na direção em que ficava Jerusalém, e Daniel se prostra e começa a orar. Eles veem Daniel orando, vão lá e falam: ô rei, e aí? Você fala que é para fazer uma coisa, o Daniel vai lá e faz outra, desobedece, e agora vai fazer o quê? Com muita tristeza o rei fala: vai, jogue na cova dos leões,
Pega Daniel, joga na cova dos leões. A narrativa diz que o rei passou a noite em claro, pensando nisso. Quando o dia começa a despontar, o rei vai lá e quer ver o que aconteceu com Daniel. Quando ele abre, está lá Daniel fazendo cafuné nos leões, como se fosse um bando de gatinho. Não aconteceu nada com ele. Fala, não, meu Deus fechou a boca dos leões, não aconteceu nada. Então tira Daniel daí, tira Daniel da cova dos leões em perfeito estado. E então esse novo rei, o rei Dário, diz o seguinte, verso 25 até o verso 28. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, ele salva, ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Percebe? De novo, a mesma estrutura. Acontece algo difícil, algo ruim, que coloca a vida de Daniel numa encruzilhada. Se eu vendo os meus valores e eu obedeço o rei e eu fico 30 dias sem falar com meu Deus, beleza, tá tudo certo. Mas Daniel decide, eu não vou me vender, eu não vou me corromper. E ele sobe para o seu quarto e começa a orar. E por conta disso ele coloca a sua vida em risco. Mas quando ele decide não se render, se vender, novamente, Deus tem misericórdia da vida de Daniel. De novo. E não permite que aqueles leões fizessem nada com ele. E não somente isso, ao acontecer isso, um rei que não conhece a Deus agora é capaz de dizer: esse Deus é o Deus de verdade, esse é o Deus vivo, e ninguém vai poder falar nada contra esse Deus, e ninguém vai poder questionar a veracidade desse Deus. E mais do que isso, esse Deus é um Deus de agora e para sempre. E é fantástico como Deus coloca a profecia do estabelecimento do reino de Deus, do reino eterno, na boca não de um profeta, mas ele coloca isso na boca de um rei que até então nem ao menos conhecia o Deus vivo e verdadeiro. É o que nós acabamos de ler aqui, no verso 26, a partir da metade. Porque é o Deus vivo e que permanece para sempre, o seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim, ele salva, ele livra, ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel da cova dos leões. E Deus, mais uma vez, através da dificuldade da vida de Daniel, faz-se conhecido. Mas tudo isso porque lá no começo, um jovem que conhecia a Deus decidiu firmemente: eu não vou vender as minhas convicções, eu não vou me contaminar. Quando nós decidimos não nos contaminarmos, quando nós decidimos vivermos uma vida de santidade que agrade a Deus, Deus usa as nossas vidas para que Ele se faça conhecido. O nome disso é testemunho. É que a gente acha que testemunho é ficar falando. E às vezes falando um monte de coisa que a gente nem tem conhecimento para falar.
quando bastaria que a gente vivesse e que as pessoas observassem como Deus tem se manifestado nas nossas vidas. Que nós possamos conhecer cada vez mais esse Deus e, através das nossas vidas, fazermos com que Ele seja cada vez mais conhecido, para a honra e glória do Seu nome. Deus abençoe a vida de vocês.